Oi, gente. Vou fazer a análise do edital do MPU. Atrasadíssima, né? Mas agora que deu para eu parar para fazer a análise desse edital, eu tenho falado bastante acerca desse edital lá no meu perfil no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir, que eu falo sobre concurso público, divulgo editais que tem vaga para o Amazonas. E também divulgo a minha rotina enquanto concurseira, porque ainda sou concurseira, sou uma concursada concurseira. Estou em busca de oportunidades melhores dentro do serviço público. Então vai lá acompanhar as minhas dicas. Sem mais enrolação, vem, que a gente vai falar do edital do MPU. Gente, eu não quero demorar muito nessa análise, eu vou falar realmente dos pontos mais importantes, porque tem muita gente falando do edital do MPU. Eu só tô analisando esse edital por conta do meu compromisso com vocês que gostam de assistir as análises dos editais que eu faço, tá bom? Então, para início de conversa, a banca organizadora do certame é a FGV. A prova vai ter 80 itens. Essa prova ela foi de 80 questões, perdão. Serão 80 questões e a prova foi dividida em módulo 1 e módulo 2. Não tem diferença entre o peso desses módulos, então tanto as questões do módulo 1 quanto as questões do módulo 2 valem um ponto. E a gente vai chegar nesse item do edital, tá bom? Então vem comigo, vamos lá. Aqui é só a parte inicial. Prova objetiva, prova discursiva, TAF, para o cargo de polícia institucional. Somente para esse cargo, tá, gente? Avaliação médica apenas para o cargo de polícia institucional também. E a formação profissional, que é o curso de formação, popularmente chamado, né, curso de formação, aqui no edital da formação profissional, também apenas para o cargo de polícia institucional. O legal desse edital é que ele tem um número bem interessante, a gente vai chegar nessas tabelas dentro do edital, que são os números de redações corrigidas. O MPU tem a fama de nomear muitos candidatos, então acredito que todas as pessoas que conseguirem ter a redação corrigida, então você vai precisar entrar naquele número definido no edital, ter a redação corrigida e ser aprovado nessa etapa, né? Aprovada. Acredito que todos que forem aprovados nessa etapa discursiva serão nomeados ao longo da validade do concurso. Gente, não mencionei, mas ainda tem uma etapa aqui, que é o procedimento de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial. Essas etapas é para os candidatos cotistas, cotas de negros e de pessoas com deficiência, tá bom? Então, tem mais esse procedimento para quem for concorrer a essas vagas que se referem às cotas. Gente, todos os horários mencionados no edital farão referência ao horário de Brasília. Então, é uma informação que eu acho bem importante. Vamos avançar aqui. Item 3.6 do edital. A remuneração inicial para o cargo de técnico é de R$ 8.529,65. Para analista é de R$ 13.994,78. Jornada de trabalho 40 horas semanais para ambos os cargos. Tá bom? Fala das inscrições. Então, no edital está que as inscrições serão abertas às 16 horas do dia 13 de janeiro de 2025 e vai até às 16 horas do dia 27 de fevereiro de 2025. Então, no momento da gravação desse vídeo, as inscrições ainda estão abertas. Hoje é dia 28 de janeiro. Gente, as provas serão em maio. Então, a data provável é o dia 14 de maio de 2025, das 8 às 12h30. Isso para analista. As provas objetiva e discursiva para o cargo de técnico serão dia 4 de maio de 2025, mesmo dia da prova de analista, das 15 às 19h30, horário oficial de Brasília, tá bom? Essa informação está no item 10.1 do edital. No item 11 do edital, tem aqui a composição da prova objetiva. Então, aqui diz que serão 80 questões, sendo 30 do módulo 1 e 50 do módulo 2. Então, serão numeradas sequencialmente com 5 alternativas e apenas uma correta. Aí aqui tem os quadros, tá? Essa análise de edital não exime você da responsabilidade de ler o edital. Aqui eu só estou passando as informações mais importantes, tá bom? Aqui tem as disciplinas do módulo 1 para o cargo de técnico do MPU, Administração. Módulo 1.
Língua portuguesa, noções de sustentabilidade, noções de direitos humanos e fundamentais e de acessibilidade, praticamente duas disciplinas numa só, né? E é só, tá, gente? Essas 3 disciplinas no módulo 1. O módulo 2, legislação institucional e conhecimentos específicos. É isso. Vou falar do outro cargo, que é analista do MPU / direito. Módulo 1, língua portuguesa, noções de sustentabilidade, noções de direitos humanos e fundamentais e de acessibilidade e noções de administração pública. Módulo 2, legislação institucional, conhecimentos específicos. Tem um outro quadro aqui, que é de técnico. Aqui são os demais cargos de técnico, sem ser de administração. Então, vem aqui, módulo 1, língua portuguesa, noções de sustentabilidade, noções de direitos humanos e fundamentais e de acessibilidade e as noções de administração pública, 4 disciplinas. Módulo 2 entra legislação institucional, noções de direito administrativo e conhecimentos específicos. Essas disciplinas são para os cargos de técnico nas demais especialidades que não sejam administração, tá? Lembrando que esse técnico do MPU, administração, é um cargo para nível superior em qualquer área. Tem mais 2 quadros aqui, que é analista do MPU de mais especialidades, exceto o cargo de perito. Aqui são as mesmas disciplinas que eu mencionei anteriormente, tá bom? Módulo 1, módulo 2 e são as mesmas disciplinas. Eu não sei se o mesmo conteúdo dentro das disciplinas, aí tem que olhar na parte do conteúdo programático. Aí tem o outro aqui, analista do direito MPU, perito, todas as especialidades. Deixa eu ver se muda. Aí já muda as disciplinas. O módulo 1 tá parecido com o anterior, mas o módulo 2 entra noções de perícia em processo civil, tá? Entra essa disciplina. Vamos avançar. Item 12 do edital vai falar da prova discursiva. Aqui diz que a prova discursiva consistirá em uma redação do gênero dissertativo ou argumentativo, mínimo de 20, máximo de 30 linhas. Essa etapa discursiva vale 40 pontos. E é uma etapa que você não pode negligenciar, porque é uma fase muito importante e muitos candidatos bons são eliminados. Eu coloco bons no sentido de que a pessoa às vezes está muito bem classificada com a nota da objetiva e acaba perdendo muitas posições na classificação ou até sendo eliminado do concurso por conta de não ir bem na redação discursiva. Aconteceu isso no TSE para o cargo de analista. Eu verifiquei os aprovados, né, de acordo com o resultado divulgado pela banca organizadora, e, gente, fiquei assim perplexa, porque tinha gente que foi muito bem na prova objetiva e chegou a zerar a etapa discursiva. Então, assim, bem preocupante, tá, gente? Então, não negligencie a prova discursiva. Aqui diz que a caneta pode ser azul ou preta. Eu sempre opto por caneta preta. Eu já me acostumei. Não tem nenhuma razão específica, só me acostumei mesmo, desde que eu vi que tem editais que às vezes só prevêem caneta preta. Alguns preta ou azul e outros só preta. Eu nunca vi só azul. Então, por via das dúvidas, só levo preta, nem discuto mais essa questão. No item 12.5.6, tem os critérios de correção da redação. É uma parte muito importante, porque redação discursiva também é estratégia. Então, eu sempre gosto de olhar aqui quantos pontos vai valer cada item aqui, como que vai ser avaliada essa redação, para poder estudar para redação e conseguir uma boa pontuação, tá bom? Então, é importante que você veja esse item no seu edital. Ali no item 12.6 do edital é que começa o babado. Aqui tá bem legal, porque diz o número de redação. Vamos dar uma olhada nesse quadro do item 12.6. Esse quadro ele mostra, na verdade, no edital, quantas redações serão corrigidas. É claro que eu tô considerando o número de redações na ampla concorrência, tá bom? Você tem que olhar em relação a cotas, seja redação de negros, redação de PCD. Então, você precisa olhar. Eu só vou falar do número aqui de ampla concorrência. Claro que eu vou olhar os números principalmente do Amazonas, né, que é o meu estado. Aqui, analista do MPU Direito para o Amazonas, 24 redações. Gente,
esse edital aqui é o edital sem aquela retificação que teve recentemente, tá? Inclusive eu vou deixar aqui qual será o número agora, tá? Mas aqui no edital tava 24. Um fato curioso é que foram nomeados no último concurso do MPU em 2000. Gente, foram nomeados no concurso do MPU em 2018, que foi o 10º concurso. Essa informação está no site do MPU, é só você digitar nomeados MPU 2018 e vai te direcionar para uma página. Você vai selecionar qual concurso que você deseja pesquisar o número de nomeados. Esse concurso de 2018 foi o concurso 10, então o 10º concurso. Aí você coloca o cargo, o estado e tudo. Na lista do MPU Direito para o Amazonas foram nomeados 22. Quantas redações serão corrigidas? De acordo com esse quadro, 24. Então perceba aí essa paridade, né, em relação a esse número. Eu acredito que todos que tiverem a redação discursiva corrigida e, claro, forem aprovados nessa etapa, serão nomeados. Eu acredito nisso, tá, gente? Visto que o MPU tem essa fama de nomear bastante candidatos. Vamos dar uma olhada no cargo de técnico do MPU, especialidade administração, aqui para o Amazonas, 30 redações. Gente, aqui no edital tá 30 redações que serão corrigidas para o cargo de técnico do MPU/administração. A retificação que houve diz que esse número vai ser 60, então dobrou esse número. Sabe quantos nomeados estão lá no site, que eu falei para vocês pesquisarem, site do próprio MPU? 33 nomeados. Também é um número bem parecido, né? Então, assim, tem gente reclamando desse número, né? Que alguns estados foi bem pequeno em relação ao Distrito Federal, Brasília, né? Então, o povo tá reclamando e tal. Mas quando a gente vai fazer essa pesquisa no site do MPU, esses números estão bem parecidos. Então, é bom a gente, né, se atentar a esses números. E eu fiquei bem feliz com esse número que dobrou após a retificação. Gente, essa retificação tá lá no site da FGV e foi feita hoje, dia 28/1, que é a data de gravação desse vídeo. Acabei de abrir aqui na internet. Na lista do MPU Direito Amazonas serão 60 redações corrigidas. É um número bem legal, gente. O que eu vejo? A estratégia vai ser passar dentro desse número, tá bom? E, claro, ter a redação corrigida e ser aprovado. Eu acredito que deixando o nome ali, o MPU vai nomear sim, gente. Acredito sim nesse número de nesse número de nomeações. Para o cargo de técnico, eu já falei, serão 60 redações corrigidas. Então, ficou um número bem considerável. 30 eu já achava um número considerável, tá? Achava um número legal. 30 vagas, digamos assim. É claro que o concurso não está falando de vagas, está falando de número de redações corrigidas, mas a gente está falando de MPU, que é um órgão que nomeia bastante. Vamos falar do cargo de técnico do MPU, Polícia Institucional. No item 14, tem a previsão do número de pessoas que vão para o curso de formação. Aqui no Amazonas, o número é 8. Somando com o número de vagas para as cotas, vai dar 15, tá bom? Então, são 2 vagas para candidatos com deficiência e 3 vagas para candidatos negros, 2 vagas para minorias étnico-raciais. Com mais 8 vagas da ampla concorrência, vai totalizar 15. O cargo de polícia institucional ou agente da polícia judicial, que é a nomenclatura, acredito que está falando do mesmo cargo, que são as polícias dos tribunais, não é aquela polícia da segurança pública, não, é uma polícia institucional. Acho até esse termo bem legal, polícia institucional, é realmente essa a proposta do cargo, tá? Mas vamos lá, é uma carreira que ainda está em crescimento, está ali em evidência, então os tribunais têm trazido vagas para esse cargo, porém o número de nomeações ainda é pouco. Tem muita demanda para o cargo, mas tem muito a ser feito ainda. E o edital do MPU é bem claro, diz bem assim, ó, o teste de aptidão física será realizado exclusivamente para os 500 melhores classificados na prova objetiva, já que não tem etapa discursiva para esse cargo. Sendo assim, eu acredito que esse número aqui
que vão para o TAF está bem restrito, bem limitado, principalmente para o Amazonas. São 8 candidatos para ampla concorrência. E como eu falei para vocês, vai totalizar 15, mas contando com as vagas das cotas. Para o DF são 254, tá bom? Que irão para o TAF, claro, respeitados e empatados na última posição. Então, assim, aqui eu já não acredito em muitas nomeações, tá, gente? Aqui o edital, ele tá meio que limitando bastante, né? Não sei qual a possibilidade de irem mais pessoas aqui do Amazonas, por exemplo, para o TAF. Se o edital já diz exclusivamente para os 500 melhores, considerando os empatados na última posição. Então, se você empatar com o 8º aqui no Amazonas, você vai para o TAF. Vamos falar dos exercícios para o TAF. Eu vou só citar os exercícios, tá, gente? Tem que ler o edital para que você veja aqui como é que vai ser feito os exercícios. Então, vai ter barra fixa para o sexo masculino e feminino. Para o sexo feminino é apenas sustentação na barra. E para os homens tem que fazer mesmo a flexão, né? Abdominal, tá bom? Flexão abdominal. E a corrida. São 3 exercícios. Chegamos ao item 16 do edital. Aqui fala do programa de formação profissional. Aqui é só para o cargo de polícia institucional, tá, gente? O item 16.2 fala que esse programa de formação profissional respeitará a ordem dos 400 candidatos melhores classificados. Então, aqui já considerando a etapa do TAF, né? Então, quem conseguir ser aprovado no TAF e entrar nesse número aqui, né? Número geral de 400 candidatos. Por quê, gente? Aqui também tem a divisão, tá? Lá no DF são 210 candidatos, tá? Isso aqui é ampla concorrência, tem que ver as vagas das cotas. Vai totalizar 350 no DF. Aqui no Amazonas serão 6, tá bom? Então, curso de formação para 6 pessoas aqui no Amazonas. Então, assim, eu achei bem limitado esse número, mas acredito que todos serão nomeados. Para finalizar, vamos falar do anexo 1 desse edital, que vai trazer o conteúdo programático. Gente, é muita coisa para estudar. Para quem já está na pegada de estudos, só é revisar, resolver bastante questões e traçar a sua estratégia para aprovação nesse concurso. Tem algumas disciplinas que eu acho que são novas para algumas pessoas, como acessibilidade, né? Pode ser que a pessoa ainda não tenha estudado. Direitos humanos também, embora editais de tribunais sempre tragam, né? Direitos humanos, acessibilidade, acho que dá para conseguir ver isso aqui. Nos demais, as disciplinas já são conhecidas para quem já estuda para concurso público, porém, os tópicos estão bem, assim, bem específicos, bem chatinhos. Então, tem que ter mesmo uma estratégia para estudar e ficar realmente competitiva para garantir a aprovação. No mais é isso, gente. Tem aqui a parte do... Deixa eu ver se eu acho o cronograma. O anexo 7 do edital fala da distribuição de vagas por UF, por unidade federativa. Aqui eu não consideraria esse número, tá? É um número bem reduzido. A maioria aqui é uma vaga, tá? Mas eu não consideraria, como eu falei, acredito que todos que tiverem a redação discursiva corrigida e for aprovado vai conseguir ser nomeado. Essa prática já é comum em concurso do MPU. Gente, eu não achei o cronograma, acho que não tem aqui. Acho que não tem o cronograma, chegou ao fim. É isso, gente, provas em maio, dá tempo de estudar. Se você já está na pegada de estudos, principalmente para a carreira de tribunais, que é a carreira que eu estudo hoje, acredito que dá sim para chegar competitiva. Se apegue ao número de redações que serão corrigidas, trace uma estratégia para que você chegue nesse número e acredito na sua nomeação ao longo da validade do certame.